chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Aleluia, glória a Deus, momento da palavra. Deus te use poderosamente, pastor. Bom, queridos, é importante. Eu sei que é um texto assim com muitos detalhes, né? E às vezes a gente lendo sozinho em casa, sem uma ajuda de um comentário ou de uma pessoa que já estudou o texto, passa muita coisa despercebida. Mas se você tiver alguma dúvida sobre o texto, alguma pergunta, você pode deixar aí no chat, entendeu? Se a gente tiver aqui a condição de responder para você nessa manhã, a gente responde, se não, a gente responde no outro programa, porque a gente não vai terminar esse assunto aqui hoje, mas vamos lá. Eu vou novamente aqui ler o versículo 15 até o versículo 17, para a gente iniciar a nossa conversa aqui. O texto diz assim: conheço tuas obras, e sei que não és frio e nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Na sexta-feira passada, só para a gente recapitular aqui rapidinho, a gente falou que a cidade de Laodiceia, ela tinha um centro bancário pelo fato do minério que tinha nessa cidade. Em segundo lugar, ela tinha uma indústria de tecidos caros, produzido da lã preta, das ovelhas que produziam essa lã preta. Ela tinha uma escola de medicina dedicada ao deus Asclépio, onde eles produziam pomada para os ouvidos e colírio para os olhos do pó frígio, e também tinha as águas medicinais, que era o encontro ali de duas fontes de águas, água de Herápolis e água de Colossos, onde essa água ela ficava morna. E aí Jesus primeiramente ele se apresenta, ele vai dizer que ele é o Amém, ele é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Essa é como Jesus se apresenta para essa igreja. Essa igreja que ela não tem nenhum elogio, mas ela tem aqui um diagnóstico, ou seja, uma acusação que Jesus faz a essa igreja que está na cidade de Laodiceia. E primeiramente, Jesus vai dizer que ele conhece, né? Ele conhece as suas obras. Ele conhece essa igreja. E ele vai dizer que essa igreja, ela não é nem fria e nem quente, né? Ela não é nem fria e nem quente. Ou seja, aqui começa a gente linkar aquilo que a gente falou sobre o histórico da igreja com a palavra de Jesus. Jesus ele sempre foi assim, muito didático nas suas palavras. Quando Jesus ele se refere a essa igreja, que ela não é nem fria e nem quente, ele está usando algo que eles conhecem da sua realidade. Entendeu? Eles conhecem da sua realidade. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, quem dera se vocês fossem fria como a água que vem de Colossos. Ou quem dera que vocês fossem quente como a água que vem de Herápolis. Mas vocês ou seja, a vida espiritual de vocês, a vida cristã de vocês, o estilo de vida de vocês, a gente pode até colocar aqui como a própria adoração de vocês, ela não é nem fria e nem quente, vocês vivem uma vida cristã morna. Vocês estão igualzinho à água que vocês têm dentro da cidade de vocês. Então, quando Jesus ele fala essas palavras para essa igreja, que ele vai dizer que ela não é nem fria e nem quente, mas ela é morna, que ele está a ponto de vomitar da sua boca, esses cristãos que estão ali, a gente pode dizer cristãos, né? Essas pessoas que estão ali, que se reúnem no nome de Jesus, como uma igreja de Jesus, a vida espiritual deles é morna.
A vida espiritual deles é morna. E então, o que seria então, né, uma igreja morna? O que seria então um cristão morno, né? Seria aqui, como a gente falou na sexta-feira, essa igreja ela tinha perdido o seu vigor espiritual, os seus valores, a sua visão missionária e a sua pureza. Ela tinha perdido isso, né? Tem uma versão que diz que ela fala assim, né? Oxalá se vocês fossem fria ou quente, ou quem dera vocês fossem fria ou quente. Ou seja, quente tem como fazer alguma coisa, mas o morno só pode ser vomitado, entendeu? Ou seja, algo frio, você pode, o seu estômago, ele não vai repelir. Algo quente também o seu estômago não vai repelir, mas algo morno, o estômago repele. Ou seja, da ânsia de vômito. Jesus, ele fala que a vida cristã daquela igreja, o modo que eles estavam vivendo como igreja, ela estava ao ponto de vomitar eles, entendeu? De vomitar. Então, o que seria, então, pastor, aqui, uma pessoa, um cristão morno? Em primeiro lugar, ser morno é viver sem propósito, sem um alvo, né? Sem um alvo. As pessoas mornas, elas têm 3 marcas. A primeira marca é a satisfação. É a satisfação. O morno está satisfeito com a vida que leva, em que chamamos de relaxamento espiritual. Não sente necessidade de ter comunhão com Jesus e muito menos com a igreja. E muito menos com a igreja. Professa uma fé vazia, abandona a verdade e vive uma vida de ritos religiosos. Parece que não tem nada a ver aqui, mas isso aqui é uma realidade. O que a gente ouve hoje de pessoas dizendo assim, pastor, eu apenas me afastei da igreja. Entendeu? Eu me afastei da igreja. Eu não estou congregando, mas aí a pessoa diz assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não furto nada, ou seja, eu vi uma vida sem fazer nada de ruim. Ou seja, só que quando a gente se afasta aqui da comunhão com o corpo de Cristo, a gente acaba perdendo contato com o cabeça que é Cristo. Entendeu? Então a gente vive uma vida satisfeita, ou seja, a gente está conformado com a vida que leva. Para mim está tudo bem. Ou seja, eu quero ser um cristão, eu quero ser um seguidor de Jesus, mas eu quero ser um seguidor de Jesus que eu não quero fazer parte desse corpo aqui, dessa família. Aí você não tem... Aí a gente vai jogar umas coisas bem importantes aqui, ó. Aí eu não preciso de um pastor para me pastorear, eu não preciso congregar, eu não preciso fazer as outras obrigações, né? Podemos colocar como obrigações que eu tenho que fazer como igreja, como servo de Jesus. Então, eu perco essa comunhão com Jesus, né? Eu perco a comunhão com Jesus e também não quero mais ter essa comunhão com a igreja. Eu professo uma fé vazia. Ou seja, eu só tenho status de crente, mas a minha vida, ela não condiz com o que eu sou. Ela não condiz com o que eu sou. Eu tenho apenas o status, mas a minha vida não condiz. Eu tenho fé, mas não tenho obras de uma vida de um cristão, né? E aí a gente já começa aqui a abandonar a verdade. Se a gente abandona Jesus, se a gente abandona o corpo de Cristo, que é a igreja, a gente começa a abandonar a verdade. A gente para de ter contato aqui com a Escritura. A gente para aqui de viver uma vida de oração. A gente para aqui de ser edificado um com os outros. Porque a Bíblia vai dizer que é isso. O corpo, um precisa um dos outros para a edificação. E a gente vive uma vida de ritual religioso. E que seria isso, pastor? Uma vida de ritual religioso, né? É a gente fazer ir para a igreja, fazer alguma coisa como um ritual, como se aquilo fosse como se a gente fosse enganar Deus, né? Como já aparece lá no Salmo 50. O primeiro ponto seria esse, né? A satisfação
a pessoa está satisfeita com a vida que leva. Pastor, você quer falar alguma coisa aqui nesse sentido? Sabe que nesse sentido que você está falando, assim, o que me traz à mente assim, ao anjo da igreja escreve, né? Então, cada igreja recebe, né, essa escrita, né? E aí eu fico imaginando o pastor de Laodiceia recebendo essa carta precisa ser lida, e aí me vem aqui na ideia aquela leitura na igreja coletiva, quando a igreja está reunida, e aí vem aquele momento, olha, temos algo importante para a igreja, a falar para a igreja, aí tem aquele momento que a igreja enche. E depois que aquilo que é importante já foi realizado, aí a igreja esvaziava. Eu tô tentando compreender o contexto dessa missão do pastor para ler esta carta, né, para as igrejas de Laodiceia, entendeu? Visto que elas estão frias, estão mornas, não é verdade? Então, se as pessoas pegam dentro desse contexto que você falou, os encontros apenas como rito, então quando tem coisa importante eu vou. Quando é algo que é anunciado importante, eu faço esforço, vou estar lá. E depois, quando eu penso que que não é importante, então eu vou quando dá. Eu estou fazendo só essa leitura para tentar entender esse contexto da época, se ele se assemelha com os nossos dias, para entender essa questão do cristão morno, e que ele está satisfeito, né? Entendeu? Satisfeito. Então, tem coisa importante da igreja, eu vou. Tem coisa que eu julgo que não é importante, então tem coisas mais importantes, então eu vamos dizer assim, eu vou quando dá. Será que a gente poderia andar por essa linha de pensamento? Se a gente pegar aqui no sentido, pastor, de que ela perde, né, o seu vigor espiritual, né? Ela perde o seu vigor espiritual. Então significa que culto de doutrina para ela, entendeu? Culto de oração, de palavra, isso aqui para mim não faz sentido, entendeu? Agora, se fosse, por exemplo, assim, um culto grande, né, aonde é preciso, vai aparecer, né, vai ali expor alguma coisa ali importante, aí vou, né? Ou seja, que não precisa, né, desse exercício espiritual como sentido da palavra e da oração, aí eu não vou. Você vai concordar comigo aqui um ponto importante aqui. Se a gente marcar estudo de palavra na igreja e culto de oração, muito poucas pessoas que vão. Mas se marcar ensaio, as pessoas vão. As pessoas vão. Porque não exige muito da nossa carne, ou seja, é um confronto aqui entre a nossa carne e o espírito, né? Ou seja, a nossa carne não gosta da palavra, não gosta da oração, né? Outro ponto, né? Perdeu os seus valores, não tem visão missionária. Perdeu o valor. Ou seja, se é para visitar alguém, se é para aconselhar, se é para discipular alguém, isso aqui não é importante. Entendeu? Não é importante mais isso aqui. Mas se for tipo um passeio, pra gente sair para um passeio, para se divertir, aí eu vou. Isso aqui é importante para mim. Tem gente que é assim. Tem gente que não aparece quando é para distribuir um folheto, quando é para visitar alguém. Mas se você marcar um passeio, se você marcar uma diversão, ele é o primeiro que está lá. Ele nunca aparece na igreja durante a outra atividade, mas se marcar é o primeiro que está lá com o nome na lista. Entendeu? Né? Ela perde também os seus valores, né? E a sua pureza. Entendeu? Ela perde os seus valores e também a sua pureza. E aí, a gente pegando nesse viés que você falou, né? Do rito, né? Do rito religioso, essa a realidade, sim. É uma realidade que nós vivemos também no nosso dia a dia. Eu estava lembrando aqui, tentando lembrar aqui a frase, né, que eu li essa semana, é sobre
o crente turista é aquele que só aparece na igreja quando ele está na escala para pregar, quando está na escala para cantar ou fazer alguma coisa. Se ele não tiver na escala para fazer alguma coisa, ele não aparece, porque ele fala assim, não é importante, entendeu? Ele só aparece no dia que tem que ser feito aquilo que é para ele fazer. Só aqui para a gente tentar dar uma contribuição também no campo dos valores, né? Dos valores. Perdeu seus valores. E aí nós temos os valores éticos, morais, né? E temos os valores também da sã doutrina, né? No caso dos valores da sã doutrina, né? Seria assim uma mistura de todas as coisas, né? Por exemplo, a gente sabe que algumas festas seculares não é lícito a gente participar, mas quando a gente acaba perdendo os valores espirituais, né? Aí a pessoa já acha que é normal, que não tem nada a ver, né? O que você me diz dessa questão dos valores, tanto na questão moral, ética, quanto nas questões da sã doutrina? Bom, aí a gente vai precisar chegar na parte aqui quando ele fala, né, sobre você pode, né, sou rico, tenho prosperado, nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A gente vai continuar aqui, ó, dizendo assim, outro ponto, né, da pessoa morna, que ela é insensível, né? O morno, ele é insensível ao toque renovador do Espírito. Conhece a doutrina, mas não deixa ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. O que a gente sabe, o que a gente conhece de pessoas e o que a gente ouve de pessoas, que muitas vezes a gente vai até mesmo na casa do indivíduo, e ele fala assim, olha, ele fala bem, é interessante, ele recita a Bíblia certinho, mas ou seja, a prática não tem mais, ou seja, aquelas mesmas palavras que são poderosas, que são vida para a gente, que confrontam a gente, quando a gente tem esse temor de Deus, quando a gente valoriza a doutrina, quando a gente valoriza a escritura, aquilo que Deus fala para a gente, isso aqui causa impacto na nossa vida e a gente é renovado. Mas essa pessoa, ela não tem mais isso, ela tá insensível para com a voz do Espírito. A palavra não confronta mais, ela não renova mais. Ou seja, ela começou aqui a se tornar insensível à voz de Deus. E aqui, a gente poderia até pegar aqui João capítulo 10, quando Jesus fala, né, que o pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. É verdade. Você, no início, abriu aí uma oportunidade para alguém fazer alguma pergunta, né? Sim, pastor. E nós temos aqui o Janderson, né? Ele faz aí um comentário e algumas questões de reflexão. Vamos, se a gente não conseguir responder hoje, quem sabe no próximo encontro, né? Ele diz assim: assunto maravilhoso para termos uma reflexão a respeito. Em que situação nos encontramos hoje, né? Aí nós podemos responder a partir de um contexto local, uma realidade, né? Ou de um contexto exclusivamente brasileiro, né? E do contexto, vamos dizer assim, global, né? Então, Janderson, as nossas respostas podem ser mediante a um contexto local ou um contexto brasileiro, tá bom? E o que preciso fazer para erradicar este assunto? O que você diz, pastor Alípio? Bom, eu assim, Janderson, na minha humilde opinião, eu creio que não só a nível Brasil, mas a nível mundial, nós vivemos um pouco de cada igreja do livro de Apocalipse. A gente vive um pouco da igreja de Éfeso, de pessoas que abandonaram o primeiro amor, a gente vive isso. A gente vive essa realidade. A gente vive um pouco sobre a outra igreja lá, que ela seguia a doutrina de Jezabel, que a gente já falou aqui, que sondava as coisas ocultas de Satanás. A gente vive isso, a gente vê muito isso
Eu sei que a gente está falando aqui numa rede social, mas a gente vê isso de muitos pastores envolvidos com bruxaria, envolvidos com muitas coisas ocultas, entendeu? Não pregando o verdadeiro evangelho, entendeu? Falsos profetas. Vivem hoje um momento de falsos profetas mesmo. Tem pessoas que generalizam, diz que todo pastor é ladrão, que todo pastor gosta de dinheiro. Não é todo pastor não, meu querido. Não é todo pastor não. Tem pastores sérios, tem pastores que pregam a palavra, mas tem pastores que são lobos, devoradores. São lobos devoradores. Aqueles que Jesus falou que são falsos profetas. A gente vive um momento aqui também dessa igreja de Laodiceia, de pessoas que estão tentando alcançar a salvação, a segurança, tentando se segurar para o futuro através da riqueza, senão abandonaram Cristo. Cristo está do lado de fora do coração. Cristo não reina mais. Entendeu? Cristo não reina mais. Estão muito confortáveis com as riquezas desse tempo, né? Do mundo, né? Do mundo. E uma coisa que é importante é a gente não esquecer das riquezas espirituais, porque as riquezas espirituais nos ajudam a manter neste tempo uma vida sóbria, né? Como nos diz Tito, né? No capítulo 2, a partir do verso 11, né? Justamente. A gente vive um contexto também da igreja de Sardes de pessoas que têm status de cristão, mas estão mortas espiritualmente. A gente vive um pouco de cada igreja dessa. Por isso, assim, a gente não pode, assim, não, nós vivemos esse contexto aqui, nós vivemos um pouco de cada coisa, entendeu? De cada detalhe dessas igrejas aqui. Então, assim, é um momento, assim, para a gente refletir como igreja, né? O outro ponto aqui da pessoa morna é a imperfeição. O morno é imperfeito, inicia a obra e não termina, deixa pela metade. Era esse tipo de gente que estava causando ânsia e vômito no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem mais compromisso com a obra, não tem mais compromisso com o Jesus Cristo, né, com o Mestre. Né? Eu estou dando aqui, durante as quarta-feiras, uma igreja local minha. Se você quiser acompanhar, está lá no meu canal no YouTube, o estudo sobre a carta aos Romanos. E Paulo ele inicia essa carta dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. E lá no versículo 7, ele vai dizer que todos nós fomos chamados para ser de Jesus. Ou seja, Paulo é servo, ele é uma propriedade exclusiva. Ele está sobre a liderança, sobre a missão do seu mestre. Ou seja, ele não tem vontade própria. Ele está ali para obedecer, ele está ali para realizar, ele está ali para fazer aquilo, entendeu? Para fazer aquilo ali. E quando a gente lê Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer que quando ele conhece Cristo, tudo que tinha acontecido é incomparável quando ele conhece o Mestre Jesus. Então tem pessoas que iniciam uma obra na igreja que ela vem assim, não, chegou no fim do ano, assim, para a gente se atualizar aqui, né? Chegou no fim do ano assim, não, pastor, eu quero exercer esse ministério aqui. Aí quando entra no início do ano, aí, pastor, não quero mais esse ministério. Eu não quero mais, eu acho que não me encaixei aqui, entendeu? A pessoa não tem um compromisso com a obra, ela não ama isso aqui, entendeu? Porque pensa que ser um líder de ministério é ter status, só que chegar lá vai ter que servir. Aí não quer servir, ele quer ser reconhecido, quer fama, né? E aí desiste, né? Desiste desse ponto aí. Bom, vamos continuar aqui. Eu acho que a gente tem só 5 minutos aqui, né, para terminar hoje. O versículo 17, a gente vai deixando mais deixa aqui para você ficar no próximo programa com a gente aqui, ó. O versículo 17 diz assim, deixa eu voltar aqui, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, né? Primeiro, Jesus ele identificou a falta de fervor espiritual, no versículo 15. No versículo 17, Jesus identificou que essa igreja ela tinha uma alta confiança em si mesmo, e essa confiança ela era falsa. Laodiceia se considerava rica, mas era pobre. A igreja disse, não preciso de coisa alguma. Olha essa palavra que essa igreja diz para Jesus. Eu não preciso
de coisa alguma. Eu não preciso de nada que venha de você. Por quê? Nós temos dinheiro, nós temos roupas caras, nós temos medicina e nós temos águas medicinais. Precisamos. Então, pastor, vamos tentar aqui só pensar novamente. Agora já tem uma carta escrita, e nessa carta escrita nós temos aí uma revelação da condição da igreja, entendeu? Então, isso quer dizer que aquilo que as pessoas diziam, né? Ó, não preciso de nada. Então, tinha alguém no meio dessa igreja, alguém ainda, que pulsava ainda pelo Espírito Santo, que corrigia, né? Vamos dizer assim, chamava, né? Vem para o culto, vem para o estudo bíblico, vamos para a missão, né? Vamos orar, vamos ler a Bíblia, né? E essa pessoa aí, ela dizia assim, não preciso nada disso, né? Rico sou, nada, não falta nada disso. Ó, irmão, se você não orar, o crente cai, né? Tinha um corinho que dizia, né? Quem não ora, o crente cai, né? E aí tinha outros que não abriam a boca para não falar nada, mas elas diziam isso no seu coração. Isso quer dizer que tem a ver com os olhos do Senhor, né? Os olhos de fogo, né? Apresentado lá no capítulo 1, né? Conheço as tuas obras, né? Olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo. O conhecimento perfeito, né? Conhecimento profundo do coração deles. Ou seja, o Senhor que tá centrado no trono do coração deles não é Jesus. Meu Deus, que palavra é a igreja. O Senhor está sentado no coração, meu Deus. É a igreja que se reúne no nome de Jesus. Mas o Senhor que está sentado no trono do coração não é Jesus. Meu Deus do céu. Não é Jesus, cara. Lá tem um Senhor. O Senhor deles é a riqueza. Esse Senhor que está sentado no trono do coração deles. Jesus não tem lugar, mas por isso que quando a gente chegar no final da carta aqui, ele vai dizer aqui, ó, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós usamos esse texto aqui para culto evangelístico, para falar para pessoas que não é crente. Mas essa palavra aqui é de Jesus para uma igreja que se diz que é dele. E Jesus está da onde? Está do lado de fora. Está do lado de fora, não está dentro da igreja, não tá dentro do coração dele, está do lado de fora. Imagina essa situação, né? O Senhor, que é da igreja, né? Pedindo, né? Batendo para que ele se assente no lugar que é dele, né? Que é dele. Ele está reivindicando algo que é por direito dele. Que profundo, pastor. Entendeu? Ele está reivindicando algo que é dele. Assim, olha, esse lugar é meu, por direito é meu. Porque ele fala que eu sou o princípio da criação. Ele falou isso. Eu sou o princípio da criação. Eu criei vocês. Tudo que vocês têm é meu. Então, por direito, vocês são meu. Entendeu? Aí ele vai dizer, né, ainda que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou a verdade. Eu sou o ponto final da história. Né? E aí Jesus, ele vai... Essa igreja, ela confiava no ouro, ela confiava no pó frígio, na lã preta, e por esses fatos batiam no peito e diziam que não precisavam de Deus. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa, mas Cristo teve de acusá-los de cegos, miseráveis, pobres e nus. Cegos, apesar de ter os pó frígios. Miseráveis, apesar de terem bancos, e nus, apesar de terem fábricas de tecidos. Quando Jesus ele vai se referir a essa palavra que aparece aqui no texto, que ele fala aqui, miserável, né? Eu me lembro muito de Romanos 7:24, quando Paulo fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte. Essa palavra miserável, o significado é o sentido de desgraçado, ou seja, alguém que está desprovido de graça. Alguém que está desprovido de graça. Entendeu? E
E essa igreja, ela estava morrendo sem esperança, porque ela está desprovida de graça. Ou seja, é alguém que não tem esperança. Descreve uma situação de uma emergência, uma pessoa que precisa de ajuda urgente. Alguém que precisa de ajuda urgente. A palavra pobre que ele se refere aí, Cristo não está se referindo à pobreza física, à pobreza de dinheiro, ele está se referindo à pobreza de espiritual. Entendeu? Pobreza espiritual. E cegos é que eles não conseguem enxergar que eles são pecadores, que eles precisam ser reavivados novamente. Eles não conseguem, estão cegos. E aí Jesus ele vai dizer, olha, apesar de vocês serem ricos, terem ouro, vocês são pobres. Apesar de vocês terem colírio para os olhos de vocês, mas vocês são cegos. Apesar de vocês terem roupas caras, mas vocês estão nus. Ou seja, aqui, nu é no sentido de vestes, de caráter, entendeu? De caráter, de moral. Ou seja, o fruto do Espírito que fala lá em Gálatas não tem na vida dessas pessoas. É por isso que Jesus está a ponto de vomitar essa igreja. Né? A ponto de vomitar essa igreja. Então, a partir da próxima sexta-feira, a gente vai falar mais um pouco sobre essa parte que eu falei aqui, sentido de ser pobre, né? A gente vai linkar mesmo assim o histórico com isso aqui, que Jesus falou, né? Miserável, pobre, cego e nu.